Bom, boa tarde a todos. Eu vou convidar a doutora Sumiri Sakabe para moderar comigo essa mesa. Sumiri, se você quiser ficar aqui no... Eu vou apresentar primeiro Só fazer uma breve introdução e já te passo a bola para convidar chamar o nosso primeiro convidado. Bom, boa tarde a todos aqui presentes e tem o pessoal online também. Então, dando continuidade a essa nossa semana, né, que foi uma semana de reflexão sobre como melhorar o uso de antibiótico. Só relembrando para quem não participou da abertura ontem, essa é uma campanha liderada pela Organização Mundial da Saúde sobre a racionalização de antibióticos, enxergando o antibiótico como um bem comum que precisa ser usado da melhor forma possível para que a gente tenha disponível mais tempo e a gente deixa um legado, né, para as gerações futuras, enquanto nós não temos alternativas. Ah, ao longo da semana, nós vamos discutir sobre vários pontos de vista, tanto em relação a diagnóstico, para melhorar o uso, envolvimento da equipe multidisciplinar, emergência, mas hoje o nosso foco vai ser no paciente crítico, é o ambiente de terapia intensiva e uma abordagem mais clínica. Então, nós teremos um intensivista experiente falando sobre tempo de terapia, nós teremos uma médica infectologista que trabalha com racionalização e liderando um grupo multiprofissional para melhorar o uso de antibióticos, e uma infectologista que também trabalha com o gerenciamento de uso de antibióticos no Hospital Santa Paula, aqui da rede, mas que tem um lugar na bancada também. Então, uma experiência grande em microbiologia e vai falar um pouco da ponte da microbiologia com a equipe clínica. Então, para convidar o nosso primeiro palestrante, eu vou passar para a doutora Sumiri. Obrigada, Ícaro. Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. É uma satisfação chamar o nosso amigo, o Marcos Tavares, que é o gerente das nossas UTIs, das nossas unidades de internação aqui no 9 de Julho, que é um pneumologista e intensivista, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, que vem falar então para a gente sobre tempo de tratamento antimicrobiano na UTI, que menos é mais. Só o Enterzinho. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, toda a equipe da CCH, as palavras da minha amiga aqui também, da Sumiri, né, de muitos anos que a gente trabalha junto, toda a equipe da infectologia, né? E hoje eu tenho a honra de falar, representando aqui a UTI, falar um pouco sobre o tempo de tratamento de infecções na UTI, onde menos é mais, né? Tanto o Ícaro como a Odeli vieram falar comigo com as intenções de me convidar para essa aula. Eu achei ótimo, tá, gente? Eu gostei realmente. E o que a gente sabe, né? Na UTI, são os pacientes críticos, são os pacientes graves, vida ou morte, e a gente bate. A gente bate com força. A gente dá bastante antibiótico, ventilação, invade. E o que a gente aprendeu de uns anos para cá, né? E essa frase tem sido cada vez mais comum. Less is more, less is better. A gente escuta em todo o Congresso de Medicina Intensiva, né? Eu trouxe esse estudo, que é do JAMA, de 2013, né? Já tem 12 anos. E ele simplesmente ele fala isso. Olha, gente, a gente tem que diminuir, né? E ele coloca, o estudo é bem bacana, e ele fala de todas as intervenções que a gente fazia, e agora a gente tem evidência que a gente tem que continuar fazendo, só que de uma forma mais amena, né? Tanto a ventilação mecânica, hoje a gente ventila com volume corrente, pressões muito menores, né? Com FO2 muito menor, não precisa manter todo mundo FO2 de 100%, né? A gente dá menos sangue, a gente dá menos fluido. Quem lembra que o paciente séptico chegava a ganhar 6 litros de volume, hoje a gente vê que realmente o paciente não se beneficia e aumentava a mortalidade, né? Terapias em que a gente deixava a pressão fisiológica desse paciente, além de não ter benefício, muitas vezes aumenta a mortalidade, altas doses de corticoide,
muitas vezes, monitorização hemodinâmica, a gente invadia todo mundo, era swangans, a gente queria saber o que estava acontecendo. Mas, benefício, a gente acabava muitas vezes não vendo. Quando a gente começou a estudar, a ver os trials mesmo, a gente via que muitas vezes não tinha benefício. A gente entendia, sabia o que estava acontecendo, mas não mudava a nossa conduta, né? E toda intervenção que a gente faz no doente, a gente tem uma consequência, né? E os antibióticos também não estão fora disso, né? E a gente, desde 2010, a gente já tem também a RTC com procalcitonina, que não há benefício em muitos casos, como a gente vai falar, e a gente tem muita evidência que a gente pode reduzir o tempo de antibiótico dentro da UTI, né? Então, nesses próximos minutos, né, o que a gente vai conversar é exatamente isso, redução do dia de antibiótico. A gente tem uma literatura robusta, a minha intenção foi trazer a literatura e o porquê a gente pode fazer isso e o porquê e como isso é seguro, né? Dentro das UTIs, é um paradigma, talvez entre todos aqueles procedimentos, todas aquelas intervenções, talvez essa seja a mais difícil da gente mudar, né? Acho que todo o resto todo mundo já entendeu. Ainda existe alguém que ainda é uma viúva de um ou de outro procedimento, que ainda, mas o antibiótico, sim, acho que é o mais difícil, né? Então, com isso, ainda é um desafio dentro das UTIs, né? Os benefícios, acho que a gente não precisa nem ficar listando aqui, né? O Ícaro já falou bastante para a gente, né? Redução na resistência, menor evento adverso, isso não tenha dúvida, um medicamento a menos para ter interação, você diminui tempo de catéter, infecção da corrente sanguínea, né? Diminui custo. Hoje a gente pensando numa saúde mais sustentável, é aquilo, é o recurso para quem precisa, para quem não precisa, é evitar, né? E, sem dúvida nenhuma, um melhor desfecho clínico, né? E quais são os princípios gerais para o manejo de antibiótico dentro da UTI? Eu prefiro falar qual é o compromisso que você tem que ter quando você prescreve um antibiótico dentro da UTI. O compromisso de reavaliar esse doente 48, 72 horas. Eu preciso... Opa, perdão. Eu preciso mudar alguma coisa? Preciso rever para mais, para menos? Eu posso descalonar? Ter o compromisso com as culturas que você coletou. O paciente está estável, está indo bem, posso descalonar? Faz sentido? Vamos descalonar. Sempre quando a gente começar um antibiótico, já pensar numa data de não deixar ele a longo prazo e alguém um dia passar lá e falar, acho que dá para tirar. Não, pensar numa data e reavaliar esse paciente a cada 48 horas, dentro da UTI tem profissional 24 horas, então todo dia esse paciente, se esse antibiótico faz sentido, uso de biomarcadores, como a procalcitonina, né? E sempre que possível trocar esse antibiótico para administração oral, principalmente para você deshospitalizar esse paciente, diminuir efeito colateral e muitas vezes também você consegue, na grande maioria, né, desinvadir esse paciente de uma forma mais precoce. Né? Agora eu vou trazendo um pouco das evidências, o que a gente tem mais robusto na literatura para falar, gente, dá para diminuir nesse caso. Claro, se o paciente, o que mais importa, gente, estabilidade clínica. O paciente tem que estar bem. Tá? A gente não vai falar que o número, se o paciente está piorando, né? Vamos tirar com esse dia. E a gente tem uma piora, a gente tem que reavaliar. Será que é antibiótico? Será que precisa mexer no foco? O que está acontecendo? Né? Então, em relação à pneumonia adquirida na comunidade, né, a gente tem bastante evidência que 5 dias eles não são inferiores do que 7 dias. Tá? Normalmente, são pacientes que 24, 48 horas já estão assintomáticos, né? É aquele paciente que já está melhor, você vai acompanhar toda essa evolução clínica, mas normalmente esse paciente acaba não indo para a UTI. O que eu queria chamar a atenção é esse paciente. É aquele paciente que chega no PS, está hipotenso, muitas vezes com uma leucocitose, ele tem alguma comorbidade, mas em 24, 48 horas de antibiótico, esse paciente melhora. Então, não necessariamente a gente precisa deixar um tempo tão estendido para esse paciente, né? Então, nem sempre a gravidade inicial é o que importa, né? É acompanhar, é aquele compromisso de 48, 72 horas, olhar como esse paciente está indo e, se precisar,
ajustar a rota para o tratamento desse paciente. E pneumonia hospitalar e pneumonia relacionada à ventilação mecânica, que é o grande temor dentro da medicina intensiva, né? Mesma coisa, gente. A gente tem guideline, porque a gente tem um trabalho randomizado. Então, assim, não há dúvida. E o que os estudos mostram, gente? Que não tem inferioridade você tratar por 7 dias em relação aos pacientes tratados com 14 dias. E o que a gente vê de diferente, né? Que quando eu terminei a residência, era questão de prova. Quando você trata, além de 7 dias, um paciente com PAV, né? Complicação não está bem, ou micro-organismos multi-Rs. Hoje a gente viu que não. Fique do lado do seu doente, o paciente está evoluindo bem, mesmo sendo multi-R, hemoculturas e antibiótico adequado, você pode sim fazer um tratamento menor para esse paciente, né? E o que vai importar? Melhora dos parâmetros clínicos, laboratoriais e radiológicos, né? Sempre lembrando que na pneumonia o último a melhorar é o radiológico, né? Então, na maioria das vezes o que a gente quer é que não piore, né? Então, não aumente aquela consolidação, não apareça outra, porque realmente sumir aquela imagem vai demorar um pouco mais, né? E os casos em que você prolonga esse antibiótico, os casos que você tem alguma complicação, sem dúvida nenhuma, empiema, abscesso, sinais que esse paciente ainda está infectado, você ainda mantém uma FO2 de 60%, 70%, mesmo descartando outras causas, né? E quando o paciente está piorando, né, gente? Aí não tem jeito, né? Aí a gente tem que manter e, muitas vezes, reavaliar o que a gente está fazendo, né? E o que o guideline fala para a gente? 7 dias, gente. É uma recomendação que ela é forte, com evidência moderada, né, qualidade de evidência, e a gente vai prolongar dependendo da evolução clínica, radiológica e laboratorial. Bacteremia, gente, por gram negativo. Outro paradigma dentro da UTI, né? Tem bacteremia grave a 14 dias. O que a gente viu nesse estudo, que foi um estudo pivotal, foi publicado no Clinical Infectious Diseases em 2019, o que ele mostrou para a gente? Não necessariamente, gente. O que ele mostrou? Ele fez um estudo de não inferioridade de 7 a 14 dias. Claro que esse paciente tinha que estar estável. Então, perdão. Claro que o paciente tinha que estar estável. Então, foco infeccioso controlado, a hemocultura de controle negativa, paciente estável, né? E o que ele viu? Não tinha inferioridade. Quando a gente olha aqui o gráfico, o que a gente consegue ver aqui? Ele admitiu uma margem de não inferioridade de até 10%. Ele podia ser pior em até 10%. Só que em nenhum caso, em nenhum subgrupo, ele foi pior em nada, né? Então, realmente, a gente fica bem tranquilo, tá? Que esses pacientes, a gente também, a depender da sua evolução clínica, a gente pode ter um tratamento reduzido, né, de 7 dias. 5 anos depois, ano passado, né, saiu no New England o Balance Trial, né? Esse foi um pouco mais audacioso, né? Que ele avaliou a infecção da corrente sanguínea, tanto gram negativo como gram positivo. Ele excluiu pacientes que estavam com Staphylococcus aureus ou lugdunensis, né? Exatamente pelo risco de endocardite. Só que foi um estudo bem robusto, tá, gente? 74 hospitais, foram randomizados 3.608 pacientes, e o desfecho primário, óbito em 90 dias. E o que ele viu? Quando a gente pega aqui na curva, o intention to treat, o que a gente viu? Ele podia ter uma margem de até 4% de diferença. E o que ele viu? Que a margem foi a favor de reduzir o tempo de antibiótico, né? Infecções abdominais que necessitam de procedimento cirúrgico, né? Outro paradigma, né? Um estudo que saiu em 2015, que foi no New England, que chama Stop Trial, né? Ele também mudou um pouco a nossa forma de ver, né?
A princípio, com o foco controlado, a cirurgia ou a drenagem, você dar, 4 dias de antibiótico, ele não é inferior, não é inferior a um tempo prolongado, né? Aqui já estou com o tempo um pouco em cima, gente, então vou correr um pouquinho, tá? Esses daqui são os gráficos do estudo. Quando a gente olha aqui a Kaplan-Meier, em 30 dias, a mortalidade tanto do grupo experimental como do grupo controle foi exatamente igual. Quando a gente olha aqui nos desfechos, que eram compostos entre sítio cirúrgico, recidiva da infecção intraabdominal e morte em 30 dias, os pacientes que usaram maior tempo de antibiótico, 22% tiveram algum desses desfechos, enquanto que os pacientes com uso de 4 dias de antibiótico tiveram 21% do desfecho. Colangite aguda. Também estamos autorizados com um guideline desde 2018 a tratar de 4 a 7 dias, se o foco for controlado. Controlado pode ser por CPRE, drenagem percutânea ou cirúrgica. Quais as condições que esse guideline coloca para a gente? Desde que seja grau 1 e grau 2. É o paciente que ainda não está séptico. A partir do grau 3, disfunção orgânica, avaliar caso a caso, né? O que é importante? Se essa obstrução continua ou se tem algum outro fator, aí sim a gente tem que resolver o problema e não dá para a gente tirar o antibiótico até que a gente tenha a ajuda do cirurgião, né? Em relação a Itu complicada barra pielonefrite. Foi revisado também o guideline esse ano, tá? E o que a gente viu? Primeiro, em relação ao que é uma Itu complicada. O que nessa revisão eles colocaram? É tudo que não é uma cistite sem febre. Cistite com febre, a partir daí já é uma Itu complicada, né? Então, desde pielonefrite, febre, qualquer infecção urinária com febre, bacteremia, uso de sonda vesical, o que eles não colocaram não estava junto com esses pacientes, né? Os estudos são separados, claro, são prostatites, né? E o que o guideline recomenda que façamos? Se o tratamento for por fluoroquinolona, de 5 a 7 dias. Se o tratamento for por beta-lactâmico, 7 dias. Né? Se houver uma bacteremia associada, tratar como uma bacteremia, como a gente já viu, principalmente em gram-negativo, 7 dias. E exceção se tiver alguma complicação. Abscesso para ser drenado, tiver alguma obstrução ali persistente, tiver algum duplo J já com biofilme. Então, esses casos a gente tem que ver também caso a caso. Né? Exceções que a gente ainda não conseguiu encurtar esse tratamento, a endocardite e bacteremia por Staphylococcus aureus. Né? Aqui eu fiz só um resumo, e acho que desse resumo não vale a pena a gente ficar falando de cada um, mas acho que o mais importante é ver, gente, das 7 infecções que a gente falou, 5 já tem guideline dizendo diminua. 5 a 7 dias está ok. As outras 2, a gente tem estudo robusto e os 2 foram publicados no New England. Então, gente, respaldo na literatura a gente tem. O que a gente precisa é ficar do lado do paciente, saber o que está acontecendo, controlar tudo aquilo e, sim, se for possível, vamos tirar esse antibiótico com maior precocidade. O uso da procalcitorina, a gente ainda acha que usa pouco, tá? Pelo valor que ela tem, né? Então, o que a gente usa como referência é uma queda maior do que 80% do valor inicial, dependendo da evolução clínica, pensar em tirar esse antibiótico, né? Ou um valor absoluto menor do que 0,25 nanogramas por ml. Né? E, para terminar, só falando um pouquinho do switch para via oral, né? Acho que essa também é uma estratégia importante para a gente diminuir o consumo de antibiótico dentro da UTI. Né? Paciente estável, foco controlado, eu tenho antibiótico com biodisponibilidade por via oral, esse paciente consegue engolir? Vamos trocar, gente. Os benefícios, acho que a gente não precisa nem falar, né? Menos flebite, menos risco de infecção por catéter, redução de efeito adverso, redução de custo hospitalar, menos interação,
você consegue deshospitalizar esse paciente mais rápido, né? Para o paciente, então, maior conforto, não precisa ficar com acesso, perdão, e melhor qualidade de vida, né? Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem, né? 5 a 7 dias são suficientes e boa parte das infecções dentro da UTI. Claro que isso tem que ser avaliado caso a caso, não estou falando de casos complexos e que já tomaram vários antibióticos e que muitas vezes até o sítio a gente não conseguiu controlar, mas desde que a gente tenha controlado o sítio, né, controle do foco é essencial. Eu achei ótimo, tinha um cartaz ali fora que antibiótico não é bisturi, né, e eu acho que é fantástico isso, né? Hã? Neciolítico, exato. Com isso, a gente, sem dúvida, a gente reduz danos, principalmente para o nosso paciente, que é o nosso motivo de estar aqui e acordar todo dia, mas a gente consegue ter benefício para a cadeia inteira, né? Tanto hospitalar como ambiente, a gente consegue melhorar e dar uma sustentabilidade aí para toda a nossa cadeia, né? E não esquecer de usar principalmente a procalcitonina, quando houver dúvida se a gente pode ou não é, encurtar o tempo de antibiótico desse paciente. Aqui só mostrando na nossa visita multi, aqui, realmente é algo que para a gente faz toda a diferença, né? Aqui todo mundo, e dentro do nosso checklist existe exatamente isso. Está usando antibiótico, se ele é terapêutico ou profilático, e se hoje a gente pode suspender. Então, todo dia essa pergunta é feita para todos os pacientes, né? Estão vendo aqui a CCH, todo mundo assim, que eles ajudam. Isso, sim ou não? Não sei. Deixa eu, os... Acabou, acabou, acabou. Obrigado, Marcos, pela excelente apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final, então eu combinei aqui com a minha colega Odeli, como que é anfitriã, então que gentilmente cedeu o lugar para convidar a nossa, é da casa, né, da rede, mas é convidada do Santa Paula. Por favor, Cristiane. A doutora Cristiane Rodrigues, ela é médica infectologista também, formada pelo Hospital das Clínicas, a residência, tem doutorado também em ciências lá pela USP, e ela é coordenadora do grupo de infecção hospitalar do Hospital Santa Paula e atua na microbiologia do DASA, da rede diagnóstico DASA. E ela vai falar um pouco sobre como o laboratório de microbiologia pode apoiar o prescritor, no momento em que os antibiogramas estão ficando cada vez mais extensos, né, com umas notas de rodapé. Bom, pessoal, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho do laboratório. A gente sabe que cada vez mais, como o Ícaro falou, é bem desafiadora que a gente vê na bancada, no dia a dia. Tá? Às vezes, você tem uma demora importante na liberação dos exames, e isso para nós é difícil porque você sabe a importância, principalmente em paciente crítico, você ter esse resultado rápido, né? Para ajudar o médico e para a CCH também, né, controlar melhor, fazer um uso mais adequado dos antimicrobianos. Mas a cada dia está mais difícil, né? Para mim, que entrei na bancada há 4 anos, né, até então eu só fazia controle de infecção hospitalar, eu tomei um susto quando entrei na bancada, porque eu achei que era um pouquinho mais fácil do que é na realidade. Mas a gente vai tentar aproximar um pouquinho aqui, mostrar para vocês o que a gente tem feito e como que a gente pode se aproximar um pouco mais e fechar, né, o laboratório da microbiologia. Ele tem que fazer parte do programa de stewardship, assim como todos os outros, né, que fazem parte aí, para tentar fazer com que, unissonamente, a gente consiga, da melhor maneira, prestar a melhor assistência aí para os nossos pacientes, tá? A microbiologia é algo muito dinâmico, que muda o tempo todo, tá? Desde os pontos de corte, desde os micro-organismos, o que a gente tem hoje, a gente tem muito diferente amanhã, e essa adaptação e variabilidade fenotípica dos micro-organismos, eles têm feito com que a gente tenha um impacto muito grande no diagnóstico e na terapêutica dos nossos pacientes. Então, a gente precisa, cada dia, estar se atualizando, estar tentando novas metodologias,
adquirir novos insumos. E qual é o grande entrave que a gente tem aqui e que a gente frequentemente vê no laboratório? Primeiro é o custo. Tá? O custo é altíssimo para a gente tentar acompanhar tudo que tem diariamente aí na metodologia, né? E outros são profissionais capacitados. Ninguém mais quer fazer microbiologia, tá? Ninguém mais, tá? É algo que a gente vem buscando no mercado e está cada vez mais difícil, e a gente tem que investir na formação de pessoas e até melhorar as condições de trabalho para que a gente possa ter equipes que sejam mais treinadas e que assumam isso como a importância que tem a microbiologia no dia a dia. Tá? Então, a gente vê aqui protocolos de coleta. A microbiologia ela não começa na bancada, ela começa na coleta, na solicitação, no transporte e aí no processamento da amostra. Tá? Os processos têm que ser validados e rastreáveis, a gente tem que ter resultados rápidos, e especialmente na automação, mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo é automação, nem tudo, muita coisa ainda é manual, e isso dificulta muito o tempo. A gente está lidando com micro-organismos, né, vivos, que muitas vezes não crescem, muitas vezes têm problemas ali na bancada. Tá? Os laudos que, como o Ícaro falou, os laudos explicativos e uma nota que é maior do que o próprio laudo, né? A gente tem que ler aquilo lá com letrinhas pequenininhas para tentar entender o que foi feito na bancada e, claro, o suporte técnico científico que a gente tenta dar para tentar explicar o que está acontecendo no dia a dia. Tá? Então, essa interação ida e volta da microbiologia com a assistência é extremamente importante. Tá? Então, desde a solicitação do exame, é extremamente importante que o hospital tenha a solicitação de exame adequado, tá? Porque muitas vezes chega lá uma cultura que você não sabe do que é. Né? Ou então, não tem o cadastro, alguém coloca orofaringe, cultura de orofaringe. Quando você vai ver, é drenagem de abscesso de uma parótida. É totalmente diferente a cultura de orofaringe para um abscesso. Então, a gente precisa saber disso, porque quando a bancada olha, ela fala, olha, deve ser alguma coisa de orofaringe. O que cresceu? O que eu valorizo? Tá? Então, é extremamente importante que essa solicitação e o cadastro do exame seja adequado. Se vocês notarem que no dia a dia, nossa, não tenho esse fluido corpóreo, não tenho esse sítio, essa topografia de infecção cadastrada, que peça para a TI cadastrar, porque a gente vai ler isso lá e vai tentar conduzir de acordo com o sítio ali. Tá? Então, fica aquele negócio, microbiota normal. O que é uma microbiota normal? Para naquele sítio. Antigamente, a gente, por exemplo, se crescia um coagulase negativo numa prótese ortopédica, soltava como negativo, porque a gente sabia que, antigamente, que o coagulase negativo era um contaminante. Agora não é assim, a gente sabe que o coagulase negativo faz infecção, então tudo isso mudou e a gente precisa estar junto nisso. Tá? A coleta é extremamente adequada, a gente vê muita coleta chegar. Se eu colocar as fotos para vocês do que chega no laboratório de coleta, dá vontade de chorar. Tá? Por quê? Porque a gente precisa que a coleta seja adequada. A gente recebe pedaço de pulmão seco, pedaço de fragmento seco. Então, se eu vou para o centro cirúrgico, já se programa. Se eu vou coletar alguma coisa que seja nobre, se programa qual é o material que eu estou coletando e qual vai ser o transporte desse material. Eu tenho algum meio de transporte adequado para transportar e eu conseguir, neste período, isolar a bactéria da melhor maneira possível? Então, isso é importante também. Tá? O envio do laboratório daqui para baixo, né? Aqui no próprio laboratório, aqui dentro, para iniciar o processo. A triagem do laboratório, o laboratório tem que estar alinhado, e se não entendeu nenhum desses passos, tem que ligar e entender aqui antes de encaminhar esse material, porque o laboratório é externo, em Alphaville. Tá? O transporte é extremamente adequado, deve ser adequado, porque a gente tem aqui período que a amostra é viável, a gente tem estabilidade da amostra. Tá? Quando chega no laboratório, é feita essa conferência e o exame começa aqui. A parte do laboratório, ela vai começar aqui e todas essas etapas elas têm que ser muito bem feitas para que a gente tenha a liberação do exame adequadamente. Então, da UTI, né, do leito do paciente extremamente complexo para a bancada, que é extremamente complexa, a gente tem que ter essa mão de via dupla.
tá? No gerenciamento de antimicrobianos, o objetivo aqui, a primeira é a redução do uso empírico e ajustar rapidamente o esquema antimicrobiano que a bancada, que a parte assistencial está dando, tá? Identificação rápida que a gente aqui, com a espectrometria de massa, o MALDI-TOF, os painéis moleculares sindrômicos, tem um grande ganho aqui para que seja mais rápido, os testes rápidos de resistência, os reportes das concentrações inibitórias mínimas, que para alguns micro-organismos eles são importantes, tá? Que tem a relevância clínica e epidemiológica, o ajuste sempre atualizado dos pontos de corte, que eles mudam anualmente para alguns micro-organismos e para alguns antimicrobianos, a construção dos perfis epidemiológicos que a CCIH faz, e aí vai direcionar o seu tratamento empírico para o próximo ano, tá? E, claro, a viabilidade das novas tecnologias. Aqui, a gente não, né? A nossa coordenadora foi recentemente, um mês atrás, foi para a China para ver algumas metodologias avançadas, magníficas, maravilhosas, tá? Com rapidez, só que a gente esbarra no custo, né? Mas isso tudo faz grande diferença e a gente precisa investir nisso, porque a ponta vai ter uma repercussão muito grande e até em economia, né? Fora em salvar vidas, tá? E avaliação de micro-organismos contaminantes e colonizantes na amostra feita na bancada, por isso é importante saber de onde é a amostra, e a comunicação rápida e direta, tá, para auxiliar a interpretação clínica. Então, nós temos métodos automatizados que a gente faz no laboratório. O que a gente tem hoje de método automatizado, né? A gente tem para identificação, o MALDI-TOF, tá? A espectrometria de massa, que a partir do momento que a bactéria cresce, mas a gente tem que esperar a bactéria crescer, a gente consegue colocar no aparelho e identificar aqui em 30 minutos. A gente tem a automação para antibiograma, também a gente usa o Vitek, e aqui, independente, no Vitek, quando você coloca a bactéria lá, são 12 a 16 horas para sair o antibiograma. Se você tiver alguma resistência, você tem que confirmar manual também. Então, apesar da automação, primeiro a gente espera a bactéria crescer e depois a gente começa a fazer as metodologias aqui. Por isso que, muitas vezes, os exames não baseados em culturas, para nós, os painéis sindrômicos, são extremamente importantes, só que tem alto custo, né? E eu vou mostrar rapidamente o que a gente tem aqui, tá? Então, apesar da automação, como eu falei, a gente tem toda a parte que demora e demanda, tá, um tempo para que a gente tenha. Então, a gente tem hemoculturas, por exemplo, que o resultado, se for negativo, a gente solta em 5 dias. Agora, se for positivo, a gente tem vários períodos aqui que a gente precisa de tempo, e muitas vezes uma hemocultura vai demorar para sair o final até 5 a 7 dias, quando a gente não consegue, né, for um micro-organismo multiresistente. Então, isso é demorado e a gente tem que ter alternativas para oferecer. Às vezes, quando a gente fornece o resultado, o paciente já até terminou o tratamento. Tá? Então, isso acaba fazendo com que o programa tenha alguns problemas aí de tentar ajustar mais rapidamente. O teste imunocromatográfico, né, que ele vai detectar aqui, atualmente, o que a gente tem, detecta 5 enzimas, tá? KPC, NDM, INP, VIN e OXA48, são todas essas KPCs, todas essas NDMs, a gente consegue, a partir do crescimento da bactéria, ela está crescendo, esse exame demora 20 a 30 minutos, antes até da gente saber qual é a bactéria, tá? A gente olha na colônia e já consegue colocar. Novas tecnologias já colocam direto do balão de hemocultura positiva. A gente não conseguiu desenvolver isso ainda, tá? A gente tentou validar, mas não conseguiu, então a gente está em processo de validação. Seria muito. Aqui eu nem precisaria esperar crescer, eu já validaria direto da garrafa. Para reduzir tempo, a gente tem muita coisa na literatura, tá? No Brasil a gente já tem alguns desses, mas a gente, de novo, esbarra no custo que a gente tem que, né, investir nisso. Testes de sensibilidade com curta incubação, tá? A gente consegue fazer, está em processo de validação, você acaba fazendo o molde direto da garrafa, a garrafa de hemocultura cresceu, você já identifica e você consegue fazer um antibiograma ao invés de 16 a 20 horas que eu falei para vocês que a gente coloca na automação
né, no VITEC, que a gente poderia fazer aqui, tá, em 4, 6 e 8 horas, mas somente para alguns micro-organismos. A gente não tem ponto, o ponto de corte é diferente e a gente não tem ponto de corte para todos eles. Então, isso é extremamente importante que a gente evolua para isso, mas, de novo, a gente tem que ter tecnologia para fazer, tá? E isso esbarra em custo e pessoal capacitado. E os painéis sindrômicos, sem dúvida nenhuma, apesar do alto custo, eles ajudam bastante. O que a gente tem aqui? Fácil execução, a gente tem point of care, aqui a gente tem dentro do próprio 9 de julho. Apesar do custo elevado, ele reduz o uso de antimicrobiano na literatura, ele ajusta rapidamente o esquema antimicrobiano, reduz tempo de internação, isso tudo está bem comprovado na literatura, tá? E a gente precisa, mas lembrando que ele é um teste complementar, a gente ainda precisa da cultura e do antibiograma em paralelo, tá? Para ajustar. E aqui a gente fica, né, com o teste genotípico que sai desses, né, a detecção dos genes de resistência no teste rápido aqui, contra os fenotípicos que vão sair a longo prazo. A redução vai ser da pressão seletiva, dos eventos adversos, tá? E o retorno rápido ao tratamento da doença de base, principalmente pacientes imunossuprimidos, que precisam voltar à quimioterapia, né? E a gente acaba atrasando isso porque demora um pouco mais. Só resumindo aqui os painéis que a gente tem disponível aqui, tá? O painel respiratório FilmArray que a gente tem aqui, detecta 18 vírus e 4 bactérias, está validado aqui para swab nasofaringe, com uma sensibilidade, uma especificidade extremamente elevada e boa, e isso faz com que a gente tire o antibiótico quando rapidamente a gente detecta, ou ajuste o esquema se a gente tenha outros micro-organismos detectados. Tá? Isso é comprovado na literatura, tá? Vários estudos mostram que é um estudo que comparou sem o painel molecular de tuberculose, respiratório, com esse N aqui, e ele foi visto que a taxa de detecção dos patógenos aumentou muito, e isso fez com que houvesse um uso de antimicrobianos menor na população que fez o teste, quando comparado com que não fizeram este teste, mas não teve impacto na admissão em TI, no tempo de internação e na mortalidade, mas a gente tem outros impactos importantes aqui, tem novos trabalhos mostrando que isso Nossa, desconfigurou tudo, gente. O painel de pneumonia, tá? Com 18 bactérias, 8 vírus, e aqui detecta gene de resistência, com todas essas bactérias típicas, atípicas, vírus, e os principais genes de resistência, validado para todos os fluidos aqui respiratórios, tá? Com uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, e que ajuda muito, principalmente na era da multiresistência, a gente saber que aquela Klebsiella tem uma KPC ou tem uma NDM para a gente ajustar o esquema rapidamente. Depois, claro, a gente vai comparar aí com a cultura que foi coletada. Lembrando que o gene de resistência ele é detectado naquela amostra. Talvez depois ela não cresça um outro micro-organismo que não tenha o gene de resistência, tá? Então, ela acaba detectando, no geral, o que tem naquela amostra ali. O gastrointestinal, tá? A gente usa muito antimicrobiano para diarreia, né? Quantos internos ganha a duplinha, ceftriaxone, metronidazol, né? E aqui a gente vê que é um grande ganho também a gente conseguir fazer o painel, tá, gastrointestinal, e existem trabalhos mostrando, tá, que os dias de antibiótico diminuem, exames complementares diminuem, o tempo da liberação é extremamente diferente, tá, o tempo de internação também é diferente, o paciente sair com diagnóstico é maior naqueles que usam o painel molecular comparado àqueles que vão para a cultura convencional, tá bom? O osteoarticular, que foi o último que saiu, né? Também uma especificidade, uma sensibilidade grande, com uma quantidade bem pequenininha de líquido sinovial, também detecta gene de resistência. Isso aqui é importante no pós-operatório de alguns pacientes, né, que fazem cirurgia ortopédica. Então, isso ajuda bastante, né, imaginar que até o Cutibacterium, que a gente tem que deixar 14 dias para crescimento, né, aqui a gente consegue detectar em horas, aí, ajudando bastante na prescrição adequada de antimicrobianos. E o último aqui, o painel de meningite encefalite
Analyte, que já foi liberado pelas operadoras, agora, né, a operadora é obrigada a cobrir. Antigamente, todos esses outros, e a maioria das operadoras não cobre, isso vai para a conta do paciente, né, particular. E aqui, agora, também ele já está coberto, e vamos ver se ao longo do tempo a gente consegue que os outros também sejam. Se entenda que esse é um grande ganho, né, na realidade da nossa medicina aqui no Brasil. Esse a gente não tem, é um painel de hemocultura que também tem FIM-Array, que detecta em amostras positivas a identificação. Isso positivou a garrafa, a gente já não precisa semear para crescer e colocar no molde, a gente já dá amostra positiva, a gente já identifica também com genes de resistência, mas isso a gente não tem na DASA mais, tá? E aqui, por último, o sequenciamento metagenômico, tá? Que está aí em voga. A gente tem também, mas é um teste extremamente caro ainda. Tá? A gente usou em alguns casos de imunossuprimidos, com detecção de vírus, bactérias, fungos e parasitas em amostra de sangue total. Uma detecção ampla, a sensibilidade é alta, embora a especificidade seja um pouco mais baixa, porque você vai ter detecção de microbiota residente, de vírus latentes, mas no contexto da clínica do paciente, em pacientes imunossuprimidos que você não consegue detectar, ele pode ajudar bastante, tá? Reduzindo aí necessidade de exames invasivos, tem potencial diagnóstico para infecções raras ou aquelas que não crescem em cultura, mas necessita de validação prospectiva e estudos de custo-efetividade para a gente finalizar. E o último slide, eu juro. Tá? É só lembrar, pessoal, da necessidade de coleta adequada da hemocultura. Tá? A gente levantando, então, a gente lembra que a sensibilidade ela aumenta com a quantidade, o volume de sangue. Tá? Então, coletar um par só, a sensibilidade é baixa, então a orientação da literatura é sempre coletar mais dois pares, pelo menos, de hemocultura, para a gente ter, né, antes de iniciar o antimicrobiano, a gente ter uma sensibilidade, e aqui a gente conseguiu ajustar a nossa terapêutica o mais rápido possível. Tá? Então, finalizando, a microbiologia. É essencial para decisões terapêuticas rápidas e seguras. A fase pré-analítica, como eu falei, é essencial para um teste laboratorial de qualidade. Essas novas tecnologias vão acelerar o nosso diagnóstico, mas elas existem, essa análise de custo-efetividade. Profissionais capacitados são fundamentais em todo o processo, e a comunicação efetiva e contínua entre a bancada transforma, né? Entre a bancada e a assistência, transforma os nossos dados em ação. O sucesso desse programa, então, depende da integração entre tecnologia, equipe qualificada, processos bem definidos e, claro, a colaboração contínua da nossa alta gestão aqui, para que a gente possa ter uma melhoria aí nos nossos resultados. Obrigada, era isso. Muito obrigada, Cristiane. Acho que foi muito elucidativo. Oi, professor. Tudo bom? Agora a gente vai ter o prazer de ouvir a Odeli Sejas, que é a nossa médica aqui do controle de infecção hospitalar do Hospital 9 de Julho e que trabalha também no gerenciamento de antimicrobianos no ICESP aqui em São Paulo, no Hospital Adventista e no Instituto Emílio Ribas. A Odeli vai falar para a gente sobre o perfil epidemiológico versus o fator de risco individual para os agentes multiresistentes. Obrigada, Odeli. Boa tarde. Agora eu tenho o desafio de acelerar um pouquinho para a gente poder continuar nossa programação, mas é um tema que eu peço atenção também, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre a terapia empírica. Não tem conflito de interesse, esse é um pouquinho da nossa agenda, como que a gente vai poder ir. Então, o que é o que a gente quer trazer nessa semana da resistência antimicrobiana? No cuidado do paciente crítico, nós sabemos que tempo é ouro. Por quê? Porque tempo e precisão salvam vidas. Isso é uma coisa que a gente precisa muito focar num ambiente crítico. Então, assim como a gente precisa iniciar antibiótico de uma forma rápida, por exemplo, num quadro de sepse, a gente, ao mesmo tempo, precisa que não se faça uso excessivo ou indiscriminado para a gente poder garantir nosso futuro contra a resistência antimicrobiana. Então, é um desafio muito grande, porque a gente sabe que a cada hora ou dia que se passa no retardo do uso de antimicrobiano, a gente também tem a problemática de poder aumentar essa mortalidade do paciente.
Então, como a gente já sabe, o Ícaro muito bem falou na palestra dele, nós estamos com o desafio cada vez maior da resistência antimicrobiana, que 1 em cada 6 infecções que são realmente isoladas no mundo já é resistente, principalmente nos gram-negativos, infelizmente. Então, aqui, a Cris já falou muito bem sobre a parte microbiológica, mas, infelizmente, é muito difícil hoje em dia nós termos esse tipo de placa microbiológica. É muito mais frequente a gente ter isso. Os micro-organismos crescem como se nada estivesse acontecendo, inibindo aí. E, então, esse futuro sombrio, né, como o Ícaro falou, até 2050 vai ter mais mortalidade por conta de micro-organismos multiresistentes do que o próprio câncer e os problemas cardiovasculares. Então, ela é uma ameaça global e nós precisamos de cuidar dos antimicrobianos de forma adequada para cuidar, então, do nosso futuro. Vamos pensar que se um dia nós estivermos internados aqui para frente, o que vamos fazer para nos tratar? Então, por que é importante tocar o tema da terapia empírica numa semana da resistência antimicrobiana? Por quê? Porque ela tem uma importância relevante e um ponto crítico, inclusive, do stewardship, justamente nesse contexto. A adequação antimicrobiana inicial, ela sabemos que reduz mortalidade em até 30%, porém, a gente também sabe que até 50% das prescrições que são iniciadas num paciente grave, elas estão inadequadas quando a gente faz uma auditoria clínica. E existe, então, esse uso excessivo de antimicrobianos que pode aumentar em 2 ou a 3 vezes o risco de colonização por micro-organismos multiresistentes. Então, existe uma linha muito tênue entre a falha terapêutica e a seleção de resistência, que é o momento da escolha empírica, e por isso que nós queremos falar sobre isso hoje. Então, o que é essa terapia empírica? Todo mundo sabe. É o início do tratamento antimicrobiano antes de nós podermos ter a bênção de uma cultura identificando qual que é esse micro-organismo. Então, o objetivo, quando a gente fala de terapia empírica, é garantir uma cobertura inicial adequada sem favorecer resistência. Então, para isso estar adequado, nós precisamos de princípios. Então, precisamos focar na topografia. Será que o antibiótico que eu vou usar, ele vai penetrar o foco que eu quero? Isso é muito importante ver. Não é o mesmo a gente cobrir a parte urogenital que a parte pulmonar. Então, temos que pensar nisso, considerar a gravidade clínica, quais que podem ser os diferentes eventos adversos ou alergias que o paciente tem, integrar um perfil epidemiológico com também os fatores individuais do paciente. E o êxito da terapia empírica, o sucesso, ele também depende do que a gente faz posteriormente, que é a reavaliação precoce. Então, a gente precisa atingir esse alvo da forma adequada. E as diretrizes da Anvisa para esses programas de gerenciamento antimicrobiano, elas muito bem citam que é parte das orientações de um programa de gerenciamento poder focar em como conduzir a terapia empírica de uma forma adequada, desde a seleção da molécula até qual que seria a dose e duração. Então, isso daqui é uma abordagem compartilhada entre o prescritor que está lá na ponta, na hora que você recebe um paciente crítico, até o dia a dia da farmácia clínica, do seu agente antimicrobiano, do seu SCH, para poder realmente alinhar e poder gerar consensos e protocolos adequados. E aí que nós vamos a uma interação, que é o que a gente quer focar aqui. Nós precisamos um eixo de perfil epidemiológico local que se converse muito bem com o segundo eixo, que são os fatores de risco individuais, quando a gente fala dessa terapia empírica. O primeiro eixo, a gente tem que focar onde nós estamos, com quem que estamos lidando. Porque é diferente o que nós vemos no hospital X de um hospital Y. Então, nós precisamos saber o padrão local de sensibilidade e a prevalência de quais são os principais patógenos. E, às vezes, dentro de um mesmo hospital, como o grande, como o 9 de julho, por exemplo, nós temos diferentes enfermarias que têm completamente diferentes cenários. Então, precisamos saber também com que tipo de pacientes estamos lidando em cada uma dessas situações. Para isso, que é importante, eu não vou mencionar por falta do tempo cada guideline, o que realmente cita, mas realmente a gente precisa entender que eles recomendam que cada um tenha seu perfil epidemiológico local. Para quê? Para a gente poder criar nossos protocolos e poder fazer o empirismo, porém o empirismo baseado no melhor embasamento científico de causa de epidemiologia local. Para isto, nós precisamos ter nossos próprios dados. Então, aqui posso mostrar para vocês, por exemplo, os dados entre 2024 e 2025 que a gente gerou
para poder ver nossas iras. Então, a gente sabe que esses antibiogramas que a gente vê, que a gente fica matando cabeça, eles vão servindo para ir acumulando e a gente poder gerar nosso perfil de sensibilidade ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, por exemplo, no 9 de julho, das iras que são fechadas, a maior parte delas são por enterobactérias, que realmente correlaciona muito com o que você está vendo no mundo. E a gente também faz na unha, no perfil de sensibilidade, a gente vira e mexe, grita para a gente tentar entender alguns antibiogramas que são cada vez mais difíceis, porque os perfis de resistência são cada vez mais complexos também. Então, muita coisa escapa do que a gente sabia no passado. Mas só para a gente poder mostrar para vocês, nós, por exemplo, só das nossas enterobactérias do grupo Klebsiella, 72% ainda são sensíveis para o meropenem, por exemplo. Mas isso falando do hospital global como tudo. Quando a gente foca, às vezes, numa outra unidade, pode ser que seja ainda menos. E assim, a gente é importante, eu não vou mencionar uma a uma agora, mas isso daqui está disponível para todos vocês que trabalham aqui dentro. A gente vai poder divulgar cada vez com mais frequência, mas o importante é entender que nós precisamos conhecer o local onde a gente trabalha, o nosso território, para a gente poder saber como tratar. Quando a gente, por exemplo, vê as infecções por lesão de barreira mucosa, a gente está falando mais de um grupo oncohematológico. Que é esse, por exemplo, praticamente 1/3 de todas as infecções da oncohematologia, elas já são resistentes a carrapenêmicos, infelizmente. Então, qual que é a importância prática de nós conhecermos nosso perfil epidemiológico local? É que a gente possa fundamentar nossos protocolos empíricos para poder fazer um tratamento correto e direcionar uma cobertura adequada, visar a redução de antimicrobianos e ele identifica algumas tendências, inclusive de surtos. Então, é importante a gente sempre ficar de olho para saber que estamos lidando e se tem algum padrão de mudança também ao longo do tempo. Então, nós sabemos que também precisamos fazer algumas diretrizes, né, para poder orientar essa terapia empírica, mas nós trabalhamos numa rede e, com certeza, o Hospital Santa Paula é completamente diferente do Hospital 9 de Julho, e assim vai, estado por estado. Então, nós precisamos sempre desenvolver nossos próprios protocolos que realmente se alinhem e condizam com o que a gente vê nas nossas culturas e nossos próprios antibiogramas. Então, temos que lembrar que o antibiograma institucional, ele não é simplesmente um documento técnico, ele é um instrumento de segurança e a gente precisa saber que, sem conhecer o território, a terapia empírica, ela vira tentativa e erro. Então, a gente não conseguiria fazer de uma forma adequada. Mas não adianta só conhecer o perfil epidemiológico local. A gente precisa individualizar o paciente. Com certeza, tratar uma menininha assim não é o mesmo que tratar um paciente idoso, por exemplo. Então, a gente precisa individualizar. E até onde podemos expandir esse espectro sem prejudicar o stewardship. Então, existem alguns principais preditores validados de multiresistência, como, por exemplo, o uso prévio de antimicrobianos. Eu já vou mostrando nos próximos. O uso prévio de antimicrobianos nos últimos 90 dias, ele realmente se mostrou como um fator independente para realmente poder gerar casos de infecção por multiresistência. Isso daí que pode se estender, inclusive, até os 180 dias, porém é muito mais frequente nos 90 dias anteriores. E esse tipo de resistência, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, isso também é muito interessante, porque assim que o paciente finalizou um tratamento com um antimicrobiano, nesse momento, o risco de, se ele infectar novamente, o risco de resistência é muito maior. E isso vai diminuindo ao longo do tempo. Outra questão muito importante, a gente tem que lembrar a colonização prévia. É muito importante nós sabermos com o que estamos lidando. Se temos um paciente que for transferido, tentemos saber se ele já coletou cultura em algum lugar, para a gente saber se tem alguma documentação de micro-organismo multiresistente. A gente recebe muitas surpresas, às vezes, de pacientes que já chegam com uma bagagem de colonização muito grande, e aí também a gente tem que usar nossos protocolos de SWAB de vigilância que a gente tem aqui no hospital, para a gente poder identificar se temos essas colonizações para tratar. A gente fica muito feliz quando dá negativo, né? Mas, de vez em quando, a gente pega já uns acinetos, umas KPCs aí da vida. E isso daqui serve para nos orientar que a colonização prévia é um dos fatores mais importantes para predizer e que existe um risco entre duplicado a triplicado, né? Pelo menos 2 vezes, quando o paciente já esteve exposto a micro-organismos multiresistentes. Então, o histórico microbiológico, ele tem que sempre ser considerado quando a gente vai iniciar a terapia empírica.
Esse outro trabalho, né, brasileiro, inclusive, o Ícaro fez parte dele também, Matias, que trabalhava aqui conosco também, ele fez lá no Hospital de São Paulo, na USP. E aí, o que ele mostrou? Que essa colonização intestinal, ela atua como um reservatório para poder espalhar multiresistência. Então, o que é interessante desse trabalho? Ele mostrou que existe também uma comprovação, né, de como o uso de antimicrobianos, né, no último mês, ele realmente aumentava esse risco de resistência, mas também existiam outros fatores novos que foram mostrados, como, por exemplo, a hepatopatia, e, inclusive, a questão de estar exposto a um outro serviço de saúde nos últimos meses. Isso também, um alto risco na admissão, que também pode ser um risco para levar micro-organismo multiresistente. Outro fator de risco individual é também a proveniência de uma outra UTI. Então, o risco de um paciente ser transferido de outro serviço, ele também já aumenta o risco para multiresistência, a internação prolongada e também o uso de dispositivos invasivos. Isso também, outra questão aqui, a gente pode ver, por exemplo, nesse outro trabalho, que o uso da ventilação mecânica e a estadia prolongada, tanto em UTI quanto em unidades de internação, ela também era um outro fator independente para poder gerar risco de resistência, tanto para o isolamento de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos, quanto para o acineto resistente. E quando vamos para o público oncohematológico, a gente vê que a imunossupressão, principalmente o transplante de células hematopoéticas, quando a gente fala do halogênico, ele também ele tem um fator de risco independente para as bacteremias ser por micro-organismos multiresistentes. Isso é bem significativo. Esse outro trabalho também ele mostrou que o uso dos imunossupressores, o fato de a gente poder ter a reconstituição hematopoética prolongada e um pouco tardia, isso também favorece a multiresistência. E, quase indo para o fim, dentro dos fatores de risco individuais, a gente viu também que não é somente uma prévia internação em UTI, uma prévia internação em unidade de internação. A gente viu que uma internação no PS, ela também pode ser um fator de risco. Esse trabalho também foi muito interessante, né? Acho que o Ícaro também participou dele, mas aí a gente pode ver, por exemplo, um PS nessa situação, com aquelas macas encostadas uma do lado da outra. Então, dependendo do tempo que o paciente permanece no pronto-socorro congestionado, isso também pode alterar o risco individual. Então, esse trabalho, por exemplo, mostrou que uma estadia no setor de emergência como essa, mais de 2 dias, ela realmente foi fator independente para a colonização por micro-organismos multiresistentes. E, dessa forma, o paciente já chegava na UTI colonizado por esses micro-organismos. Então, o PS ele pode também aumentar o risco de MDR. E daí que sai aquela diretriz de que quando o paciente é transferido de um outro lugar, se ele já esteve mais de 2 dias no pronto-socorro, a gente trata ele como transferência e coleta o swab admissional, que é o correto, porque a cada dia que passa, vocês podem ver como que aumenta essa colonização por micro-organismos multiresistentes. E nunca esqueçamos dos fungos. Às vezes temos, na questão de individualização, nós precisamos lembrar que às vezes tem paciente que está com 5, 6 antibióticos e só vai aumentando aí. E às vezes a gente esquece que existem essas possibilidades de candidemia. Tá? Então, a intersecção ela tem que ser uma integração entre o coletivo e o individual para poder ter essa precisão terapêutica. A decisão correta está nascendo desse equilíbrio. O mapa institucional ele pode até definir uma probabilidade, porém, a história do paciente define a necessidade do espectro. Então, precisamos que sempre exista essa integração, que é isso que nos vai guiar. Como que a gente vai tratar o caso A ou o caso B? E o mais importante, que a gente precisa, nós sabemos que no dia seguinte a gente pode olhar com outros olhos, mas o médico que fez a terapia empírica inicial, ele pode estar coberto de razão para ter iniciado um X antimicrobiano, guiado no perfil epidemiológico local e o individual. Mas é importante reavaliar, readequar, descalonar, ou se a gente não achar um foco infeccioso comprovado, ter a habilidade também de suspender e rediscutir e usar os biomarcadores, como o Marcos também estava comentando. Então, finalizando, a terapia empírica, ela é um ato de precisão em meio à urgência. Ela é uma decisão de alto impacto e alta responsabilidade, mas temos que lembrar que ela não é estática. Nós precisamos reavaliar
todos os dias e descalonar assim que possível, porque isso vai dar mais segurança para o nosso paciente, como também vai nos ajudar nessa luta para prevenir a eficácia antimicrobiana. E precisamos conhecer o território, isso é essencial, mas conhecer o paciente é ainda mais indispensável. O perfil epidemiológico ele pode, então, determinar a probabilidade, mas é o perfil individual que vai mostrar o risco real. Então, integrar essas duas perspectivas é um caminho para realmente fazer um uso adequado de antimicrobianos na terapia empírica, reduzindo a mortalidade, mas, ao mesmo tempo, preservando nossa resistência. Então, conheçamos o território, conheçamos o paciente, a precisão terapêutica, ele é o caminho entre salvar vidas hoje e proteger os antimicrobianos no futuro, que é o lema de nossa semana de conscientização. Muito obrigada. Obrigado, Adeli. Agora, bom, nós já chegamos às 13, mas se todos concordarem, a gente poderia ter uns minutinhos para termos algumas perguntas aqui já do chat. Queria convidar vocês para a gente poder vir aqui à frente, pode ser? Para a gente responder as perguntas, os palestrantes, Marcos, Cris, Odeli e Sumiri também. Bom, alguém aqui da plateia quer fazer alguma pergunta inicialmente? Enquanto vocês pensam, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer a primeira, que é da Flávia. É da Flávia Teodoro. Ela pergunta o seguinte, essa pergunta acho que vai para a Cris. Na etapa de solicitação de exames, foi destacada a importância do registro adequado. Na sua opinião, a utilização do prontuário eletrônico, ela contribui para a redução de erros nesse processo? Contribui, com certeza, mas precisa ser consultado, né? Então, colocar no prontuário qual é muitas vezes a gente liga até para a CCIH e fala, olha, chegou uma amostra aqui, aí a CCIH, porque a gente não tem acesso ao prontuário, né? O laboratório não tem acesso ao prontuário dos hospitais. Então, é importante que isso esteja na própria solicitação. Tá? Existem campos ali que o laboratório pode cadastrar, para isso precisa estar cadastrado certo o pedido, mas muitas vezes o problema é que não tem o fluido corpóreo quando o médico solicita, ele não consegue, então ele se aproxima lá. Nós tivemos um caso que foi secreção vaginal, né? E quando a gente viu, cresceu um hemófilos influenza. Eu falei, nossa, né? Que estranho. Nós ligamos no hospital, era uma punção de abscesso de fundo de Douglas. Então, assim, não, mas o que ele achou mais perto do fundo de Douglas era o vaginal, então ele cadastrou como vaginal. Então, a gente conseguiu o dado ligando no hospital, a CCH olhou o prontuário. Então, é importante estar no prontuário, sim, mas isso vai ter que estar cadastrado porque o laboratório em si não tem acesso ao prontuário eletrônico. Ótimo. A Pituca tem uma pergunta que eu acho que vai para a Cris também, mas antes, só de eu fazer a pergunta dela, ela fala sobre volume de hemocultura. E eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção de uma questão que vai ser discutida amanhã, já a Cris Schmidt vai falar disso, mas analisando as coletas de hemocultura do ano aqui no 9 de julho, nós percebemos uma grande proporção de casos em que só um frasco havia sido colhido por doente, o que diminui absurdamente o rendimento, né, do ponto de vista da vigilância, até nos impede de eventualmente notificar uma infecção, mas eu acho que antes da vigilância a gente tem uma questão assistencial, que é não identificar um patógeno envolvido numa infecção. Então, mas a pergunta, então, é só aproveitando para sensibilizar todos sobre essa questão de sempre colher o par, né, e 2 pares, preferencialmente, mas a pergunta dela é para a população pediátrica. Como o volume de sangue importa para a realização da positividade, seria melhor, mesmo em crianças pequenas, sempre colher um volume maior e evitar os frascos pediátricos, por um volume mais baixo. Ou se pode colher 3 pares com volume menor. O que você considera mais adequado nesses pacientes? Então, para criança, é por quilo, né? E o frasco de criança, ele pode ir até 4 ml, tá? Geralmente de 1 ml, mas ele comporta 4 ml. E a volumetria coletada, ela não pode ultrapassar 1% da volumetria da criança. Então, existe uma tabela, né, até quilo. Se não me engano, a partir de 25 quilos, eu tenho isso, posso mandar para vocês, já pode coletar em frasco de hemocultura de adulto. Mas na hemocultura de adulto, a volumetria mínima é 8 ml, né, que você coloca lá dentro. Senão, diminui muito. Porque o frasco de hemocultura, ele tem
uma quantidade de líquido de cultura, né, para transporte, que é calculado para aqueles 8 a 10 ml e para criança de 1 a 3. Se eu coloco pouco, eu tenho muito caldo de cultura para pouco sangue. Se eu coloco mais do que isso, eu tenho o contrário. Então, isso vai alterar a sensibilidade da amostra, tá? Então, é importante que se coloque entre 8 a 10 no frasco de adulto, tanto aeróbio quanto anaeróbio, e o de criança, o pediátrico, ele é só de aeróbio, tá? Ele não tem de anaeróbio. Então, anaeróbio estrito, o professor que me corrige aqui, o anaeróbio estrito, ele não vai crescer no pediátrico. Então, se você tiver uma suspeita muito forte de uma criança com bacteremia por anaeróbio, coisa parecida, você vai ter que coletar, claro, um volume menor no de anaeróbio adulto, e aí você coleta o da criança. Até 1,1 kg, a orientação é coletar um frasco só, 1,1 kg da criança, tá? Um frasco só, 1 ml ali. Para crianças maiores, aí já são 2 frascos pediátricos, tá? Com a volumetria de um em cada frasco, tá? Mas acima de 1,1 kg. Aí, a partir daí, tem uma tabela para quanto deve coletar. Mas é a volumetria. Então, em adulto, a gente colhe desses 8 a 10 ml, que vão dar aí 40 ml em 4 frascos, que são 2 pares, né? 2 sets, que é mais ou menos a volumetria para você ter aí uma positividade maior. Tá? E só colaborando com você, a gente fez essa análise lá no Santa Paula, que também somos aí da rede. O primeiro mês que eu fiz, 15% das amostras de hemocultura eram par único. Tá? Então, nós fizemos um trabalho de mandar um comunicado individual para o médico que coletou. Esse mês, a gente fechou em 4%. Tá? Então, a gente diminuiu bastante, a gente dá bronca mesmo, manda para o WhatsApp, vê quem pediu. E o que acontece, que a gente via, era, às vezes o médico pedia os 2 pares e a enfermagem coletava um só. Então, você vê o pedido e a enfermagem não colhe. A gente foi atrás para ver por que a enfermagem não coletava, para tentar pegar isso. Então, a gente diminuiu bastante. Mas se a gente abrir a guarda, a gente vai ver que vai subir para 15% de novo, você sabe, né? Tá bom? Obrigado, Cris. Alguma pergunta da plateia? Não, só para finalizar essa parte, a positividade que a gente levantou no Santa Paula de hemocultura frasco único foi de 4,8%. 2 frascos foi para 14,8%. Pois, a positividade. muito semelhante aqui, mas com uma proporção maior. Obrigado, Cris. Eu vou, pelo menos mais uma pergunta aqui para o Marcos e uma para o Odeli. Marcos, a pergunta para você é a seguinte: você mostrou evidência e já nas últimas 2 décadas vem se acumulando evidência sobre tempos de tratamento mais curto, né? Mesmo para pacientes grávidos, gravidade não define tempo, é evolução, etc. Mas isso não é só para tempo, né? Isso para várias coisas em medicina, entre aquilo que a gente acumula de evidência e aquilo que a gente traduz na prática, muitas vezes vai um tempo, né? E, sobretudo, essa questão do tempo, a gente tem uma coisa muito forte, né, na cultura médica da preocupação em desproteger o doente, que é uma preocupação para lá de legítima de todo clínico e os não especialistas em infecção. E a gente aprendeu os números múltiplos de 7 a tratar a infecção desde a escola. Então, a minha pergunta para você é: vocês são que mais lidam com isso e com a interface do médico titular, não especialista em infectologia, etc. Quando tem infectologia, no caso, está fácil. Mas quando não tem, que recurso você acha que os biomarcadores vieram ajudar nesse sentido para dar mais segurança? Qual que é a sua opinião, mais do ponto de vista de mudança de cultura? Importante, bem importante mesmo essa pergunta, e eu acho que assim, realmente de tudo que a gente mostrou ali da UTI, que menos é mais, acho que o mais difícil de mudar é realmente a cultura do antibiótico, e pensando nesse, realmente desproteger o paciente, eu acho que é isso. Todo mundo tem noção a grande maioria tem noção dessa evidência na literatura, mas a cultura ainda, eu acho que ela engatinha, sabe? Eu acho que ela engatinha. E exatamente o medo é esse, é desproteger o paciente. Eu acho que isso tem andado cada vez mais, tá? Eu acho que, na minha opinião, uma ferramenta que eu sou fã e que eu até coloquei no fim é a visita multi, né, que a gente faz. Então, isso força as pessoas a saírem da sua área de conforto e só prescreve, né? Olha, realmente precisa, ó, conversa, vê com o titular se precisa, eu acho que está tudo ok.
E em relação a biomarcadores, eu acho que a gente ainda usa pouco, Ícaro. Eu acho que a gente podia usar mais. Eu acho que a gente usa. Talvez, até pensando, a gente usa mais de uma forma mais off-label, pensando, será que eu vou dar antibiótico desse paciente, que não é para isso que ela foi validada, né? Do que realmente para tirar, né? Ver o tempo para retirar isso. Eu acho que a gente podia usar mais. Eu acho que isso é algo que também tem que haver uma mudança de cultura. Começou quando a procalcitonina também era particular, agora não é mais, mas eu acho que a gente precisa usar mais. Obrigado, Marcos. Uma pergunta que eu acho que talvez vá para a Odeli. Alguém fez no chat que os dados epidemiológicos cruciais para identificar se o paciente é elegível para uma terapia. Então, eu estou imaginando aqui marcador, informação, por exemplo, prévia sobre eventual colonização ou infecções prévias, né? Então, alguém do SAMI responsável pela codificação de prontuário, qual seria a sugestão para contribuirmos na inserção de dados no sistema? A gente tem discutido sobre sinalização, né, de pacientes colonizados. Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, esse é um dos nossos desafios e sonhos do programa de gerenciamento de antimicrobianos, o SCA, como tudo. A gente cada vez poder ter mais acessos, né, de tecnologia para a gente poder disponibilizar isso para todo mundo. Assim como eu mostrei, assim como a gente precisa todo mundo ter em mãos nossos dados epidemiológicos, nosso perfil de sensibilidade de cada área que a gente está tentando acumular ao longo do tempo, a gente também precisa que o prontuário eletrônico, na hora que a gente abra, já salta a informação de que esse paciente acabou de finalizar um tratamento antimicrobiano de amplo espectro, ou que ele tem uma colonização prévia recente. Então, isso é informação que realmente precisa e é factível de estar sinalizado no prontuário. Então, a gente simplesmente, e realmente, se o SAME ou outros setores puderem ajudar também para isso ser cada vez mais fácil de ser visualizado. Porque hoje, a gente acha até às vezes difícil, a gente vai na área, vê, tem-se uma bolinha que significa uma pseudomonas aeruginosa que está na tela de um monitor X. Mas na hora que alguém tem acesso ao prontuário eletrônico e abre, às vezes isso não está disponível fácil para a gente realmente saber que esse paciente tinha uma Klebsiella. A pessoa tem que ir lá na cultura, lá atrás, para tentar checar. Só que se isso foi faz muito tempo, a gente vai perdendo um pouquinho a mão no dia a dia para realmente ver isso. Então, realmente, isso é um desafio que nós queremos muito que isso melhore, né? Poder ter cada vez alertas, assim como vem um alerta de alergia, que é super importante, tem que haver um alerta microbiológico também, e alerta de risco. Maravilha. Então, eu entendi que aqui, mais do que uma pergunta, é uma proposta. Ela está se propondo a trabalhar conosco. Vamos aproveitar a oportunidade e já marcar uma reunião para depois da... Bom, ok. Sumiri, quer fazer algum comentário? Obrigada, Ícaro. Queria parabenizar a mesa, porque acho que as apresentações foram muito complementares e que são desafios que a gente interfaceia todos os dias. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma provocação, um compartilhamento de dor com a minha parceira aqui, que vai na rabeira do que a Audeli acabou de dizer, de como é que a gente usa as outras estratégias tecnológicas para aprimorar o nosso trabalho. Então, quando o prontuário consegue dar um pop-up e dizer, olha, este daqui é um fulano que é colonizado, isso seria sensacional. Mas hoje, no nosso dia a dia, acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem é a leitura da cultura parcial. Como você contou para a gente, é um exame que é dinâmico, que é vivo e que muda a cada 6 horas na próxima leitura. E a gente ainda tem, enfim, isso é menos uma pergunta e mais um compartilhamento de vocês trabalham diuturnamente e a gente às vezes não consegue enxergar esse metade do caminho. E para a gente isso faz muita diferença. Tem alguma coisa caminhando nesse sentido? Conta pra gente. Tem, esse é um grande problema. Às vezes, a gente não sabe porque, às vezes, a assistência ela consegue ver um parcial que não era para ver, né? Porque você tem lá um ertapenem R que está em repetição, ou meropenem, e depois isso acaba virando, que sai na automação, a gente faz testes complementares e não é, e o contrário também é real. Tá? Então, a gente está com um novo software, só que assim, é muito difícil o interfaceamento entre o que a gente trabalha, que chama Motion, que esse Motion que a gente trabalha é um software que é para
laboratório, mas ele não foi desenhado para microbiologia, tá? Então a gente usa o maior que tem e a gente está fazendo novos testes para que isso tenha o cliente, né, que somos todos da mesma, mas a gente tem outros hospitais, consiga visualizar isso on time, tá? E isso não é possível ainda. Então, assim, é um investimento de milhões, que já está no CAPEX aí há 2 anos, tá? Para ver se a gente consegue estruturar isso. A gente tem lá, e muitas vezes vocês não têm acesso, vocês passam para a gente, ó, e a gente fala, é isso. O nosso maior software é o WhatsApp, que a gente tem que agradecer, né? Mas isso gera um trabalho para vocês, um trabalho para a gente, que não tem nem cabimento, né? Mas isso está sendo trabalhado, mas é uma questão assim, como é um N muito grande, nós não conseguimos ninguém ainda que fizesse, alguém é tudo modular e que tem que se comunicar. Então, está em análise ainda, mas ó, não conseguimos nada. Mas, nossa, a gente está esperando, tá? Mas isso é tudo investimento. Obrigado, esperando ansiosamente pela tecnologia. Bom, pessoal, pelo avançado da hora, eu vou encerrar a mesa. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, a presença dos palestrantes e agradecer pelas aulas que foram sensacionais. Obrigado.